Bom dia, oitavo ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que tenham tido uma ótima semana. Vamos continuar nosso estudo, gente. Estávamos estudando sobre oração subordinada. Deixa eu botar o cabeçalho aqui. Ok, pessoal, então escola dinâmica Ouro Preto, vamos lá continuar nosso assunto de português sobre orações subordinadas. Eita, professor, de novo esse assunto. Gente, é um assunto um pouco extenso, né? Mas depois que você aprende, nunca mais esquece. É igual andar. Depois que você aprende a andar, nunca mais esquece. Só esquece se quiser. Ok, gente, vamos lá. Na última aula já vimos aí o que é oração subordinada, para que serve, como é que formamos orações subordinadas, né? Aprendemos aí sobre as conjunções subordinativas, que são elas que formam as orações subordinadas, né? Então vamos continuar com o nosso estudo sobre as orações subordinadas. Hoje, na verdade, eu queria trabalhar com vocês os tipos, né? Na verdade, algumas atividades com as orações subordinadas. Eu já expliquei para vocês os tipos das orações, já expliquei como é que formam as orações, tá bom? E agora eu quero trabalhar com vocês atividades sobre as orações subordinadas, tá? Eu quero que vocês saibam identificá-las, tá bom, pessoal? Quem tem acompanhado as aulas presenciais e as aulas ao vivo já sabe que as orações subordinadas são formadas por conjunções subordinativas, tá? Conjunções subordinativas. Quem tem acompanhado as aulas gravadas, as aulas ao vivo, já sabe disso, tá? Para formarmos conjunções subordinadas, precisamos utilizar as conjunções. Para formar a oração subordinada, precisamos das conjunções subordinativas, pois são elas que vão iniciar as orações subordinadas. Como assim, professor? Por exemplo, pessoal, presta bem atenção. Aqui eu tenho uma oração normal. Eu quero sair. Pronto. Eu quero sair. Isso é uma oração independente, uma oração normal. Só que para eu transformar essa oração aqui independente, eu preciso de para transformar de independente para oração subordinada, eu preciso utilizar o quê? Uma conjunção subordinativa. Então, qual conjunção é essa? Pode ser várias conjunções, pessoal. Por exemplo, apesar de que eu quero sair, entendeu? Pronto. Eu acabei de pegar uma oração independente, uma oração normal, e transformei ela em uma oração subordinada. Agora eu preciso de outra oração independente para completar o seu significado. Então, vamos dizer aí, apesar de que eu quero sair, ele está, apesar de que eu quero sair, ele não está em casa. Ele não está em casa, entendeu? Então, eu pego aí uma oração subordinada e coloco uma oração independente junto, tá, gente? Então, as orações subordinadas, elas precisam de uma conjunção subordinativa para serem iniciadas. Essas conjunções subordinativas, pessoal, são várias, tá? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo das conjunções subordinativas mais utilizadas, tá? E também vou explicar para vocês a diferença semântica. A aula, vou explicar. Pronto. Aqui eu tenho um site, pessoal, que tem uma boa parte dessas conjunções subordinativas, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Esse site aqui ele contém várias conjunções subordinativas, tá bom? E também ele faz a separação semântica, se são conjunções causais, condicionais, conformativas, concessivas, etc. Então aí conjunções causais, ou seja, aquelas que expressam causa, elas são aí porque, pois, por isso que, uma vez que, já que, visto que,
porquanto, ou seja, essas conjunções aqui elas são usadas para indicar a causa, a razão, o motivo de algo, tá? Vamos usar alguns exemplos aqui com algumas orações subordinadas, por exemplo. Ele comprou um carro. Aqui oração independente, né? Porque conseguiu um novo trabalho. Então, nós temos aqui, ó, oração independente, oração subordinada, né? Peraí, deixa eu aumentar aqui. Que a oração subordinada, ela começa com a conjunção subordinativa, tá bom? Então, oração subordinada aqui e oração independente aqui. E aqui nós temos a conjunção subordinativa, que está iniciando a oração subordinada. Por quê? Beleza? Então, ele comprou um carro porque conseguiu um novo trabalho. Então, está explicando por que ele comprou um carro. Pois, a mesma coisa. Gente, é interessante a gente notar que se a conjunção for da mesma classe, por exemplo, conjunção subordinativa de causa, pois, porque, porquanto, visto que, todas elas podem ser usadas, que não vai alterar o significado. Por exemplo, nessa oração aí, se eu pegar o porquê e trocar por pois, eu tenho o mesmo sentido, porque ela é uma conjunção subordinativa da mesma classe de porquê, que é de classe de causa. Deixa eu colocar aqui para vocês as conjunções de causa, causais. Ó, a gente tem o porquê, porquanto, pois, visto que, já que. Entendeu? Então, todas essas daí ó, possuem o mesmo significado semântico. Então, se eu pegar esse pois e trocar por já que, eu vou ter o quê? O mesmo significado. Não vai mudar nada. Se eu pegar o já que e trocar por visto que, novamente eu tenho o mesmo significado, não mudou nada. Se eu pegar o visto que e trocar por pois, também, pessoal, o mesmo significado, não mudou nada. Se eu pegar o pois e trocar por quanto, mesmo significado, não mudou nada. Então, é importante que vocês decorem diferentes conjunções da mesma classe, para que você não fique falando sempre a mesma coisa. Por quê, tá bom? Tente variar, tente falar, tente usar conjunções diferentes, mas que expressem o mesmo significado, certo? Vamos ver agora uma outra conjunção subordinativa. Vamos ver uma conjunção de condição, conjunções condicionais, tá? Aquelas que expressam uma condição. Vou tirar essa aqui, causais. Temos o se, né? O se é o mais conhecido. Temos o salvo, caso, desde que, contanto que, né? Então, essas condições aqui são condições de condição. Elas indicam uma condição para que algo aconteça. Então, vamos usar aqui. Vamos mudar essa aqui, vamos colocar. Se ele não trabalhar hoje, ele vai à festa se ele não trabalhar hoje. Então, temos aqui a conjunção e a oração subordinada. A conjunção subordinativa, né? Pronto. A primeira oração, essa aqui, é uma oração independente e daqui em diante é uma oração subordinada. E aqui nós temos a conjunção subordinativa, tá? Ela que está tornando essa oração aqui uma oração subordinada, tá bom? Ela que é responsável por transformar uma oração nela, tá bom?
Então, ele vai à festa se ele não trabalhar hoje. Então, conjunção subordinativa. O mesmo esquema que a gente fez com as outros tipos de conjunções, pessoal. Se a gente pegar o se e trocar por contanto que, novamente, nós vamos ter o mesmo significado. Contanto que ele não trabalhe. A diferença é que vai mudar, né? Aqui vai ficar contanto que ele não trabalhe hoje. Só muda o verbo, tá? Mas em si não muda nada. O significado é o mesmo, tá bom? De novo. Vamos pegar aqui o contanto que e vamos trocar por caso. Caso ele não trabalhe hoje. Ele vai à festa caso ele não trabalhe hoje. Gente, uma coisa que é bom, é válido mencionar para vocês é o seguinte. Tem conjunções que vêm com até 3 palavras. Nesse caso aqui a gente tem conjunção de uma e conjunção de 2. A gente tem um se, salvo, caso e tem um desde que, contanto que. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá? Tem conjunção que ela tem 2 palavras. As 2 palavras formam uma conjunção só. Já tem outras que é só uma, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, caso é a conjunção, tá bom? Nesse caso aqui, ó, a conjunção é contanto que, tá bom? A conjunção vai daqui até aqui. A conjunção é uma só, tá? Porque tem gente que pode pensar que a conjunção é só contanto, que é diferente. Não, que as duas fazem parte de uma da outra, então é só uma conjunção, tá bom? Não pense que são 2 conjunções, não. É só uma, mas que é formada por 2 palavras. Então toma cuidado com isso daí também, tá, gente? Toma cuidado com isso aí também. Então, se trocarmos aqui também, desde que ele não trabalhe hoje. Vamos trocar o contanto que e vamos colocar o desde que ele não trabalhe hoje. Então, conjunção subordinativa. Ok, meus queridos, viram como é fácil, viram como é simples, não tem dificuldade, muito fácil, só vocês lembrarem que as conjunções subordinativas são as que iniciam as orações subordinadas, tá? Se não tiver uma oração, uma conjunção subordinativa, então é apenas uma oração independente, tá? Por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, e colocar o ele não trabalha hoje, tá? A gente tem simplesmente 2 orações independentes e não precisam de nenhuma outra para completar o seu significado. Tanto a primeira, que é ele vai à festa, quanto a segunda, ele não trabalha hoje, são orações independentes que não precisam de outras orações para complementar o seu significado. Lembrem disso daí, tá bom? Viu como é simples e fácil. Beleza? Opa, já. Pronto. Vamos ver outro tipo de conjunção agora. Vamos ver as conjunções de tempo. Conjunções temporais de tempo, tá bom? Conjunções temporais. Temos aí assim que, quando, logo que, mal, sempre que, todas as vezes que, mal, sempre que, todas as vezes que. Pronto. Essas daí são algumas conjunções de tempo. Vejam aqui, pessoal, que tem conjunção que tem 4 palavras. Todas as vezes que. Tá vendo? 4 palavras que formam uma só conjunção, tá bom? São 4. Então tomem cuidado com isso aí. Então vamos colocar aqui. Ele vai à festa todas as vezes que está de folga. Então, oração subordinada. Oração independente. E a conjunção subordinativa. Nesse caso aqui, a conjunção é daqui até aqui. Todas as vezes que.
Tá vendo? Então, olha que conjunção grande, tá vendo, gente? Mas não deixa de ser uma conjunção. Então, ele vai à festa todas as vezes que está de folga. Nesse caso aí, essa conjunção indica o quê? Indica tempo. O valor semântico dela é um valor de tempo, certo? Vamos continuar aqui. Se trocarmos esse todas as vezes que e colocarmos assim que, também teremos o mesmo significado. Assim que está de folga. Nesse caso, a conjunção ela vai daqui até aqui. São apenas essas duas palavras, tá? Ele vai à festa assim que está de folga. Temporais, continuando. Sempre que, mesma coisa. Assim que, sempre que. Nesse caso, a conjunção ela vai até aqui, ó. Sempre que está de folga. Ele vai à festa sempre que está de folga. Muito bem. Logo que também, logo que está de folga. Ele vai à festa logo que está de folga. Entendeu, pessoal? Então, todas têm o mesmo significado, gente. Se a conjunção pertencer ao mesmo valor semântico, então ela pode ser substituída por outra conjunção do mesmo valor semântico. É diferente de eu pegar essa conjunção aqui de tempo e trocar por outra conjunção. Por exemplo, ele vai à festa, mas está de folga. Olha que diferença. Bem, eu mudei completamente o sentido da palavra, da frase, da oração. Então, isso tem que ter muito cuidado com isso. Se você usar a conjunção errada, você vai mudar o significado da palavra, da oração. Cuidado para não usar a conjunção errada, senão você vai dar um sentido até oposto ao que você queria dar. Nesse caso aqui, eu usei mais. Mais é uma conjunção de quê? Que indica uma oposição, ao contrário. Então, quando ele diz que ele vai à festa, mas está de folga, é como se ele não pudesse ir à festa pelo fato de estar de folga. Tá bom? Então, cuidado aí para vocês não errarem, não utilizarem a conjunção de forma indevida, ok? Vamos lá. Pronto. Conjunção subordinativa, ok? Essas aqui são as temporais. Vamos ver uma outra aqui, mais duas para finalizarmos. Conjunções finais, conjunções de propósito. Conjunções finais, conjunções de propósito, tá? Para que, no intuito de, visando, pronto, essas aí são as principais. Isso aqui, o que eu me lembrei agora são essas daí. Pronto. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, essas daqui, como a gente está vendo, elas indicam propósito, tá? O motivo de algo. Então, vamos colocar aqui. Ele vai à festa para que esteja de folga. Então, a gente entende aí que se ele for à festa, ele vai receber um dia de folga, né? Quem dera, né, gente? A gente ir para a festa e ficar de folga. Ou coisa boa seria, né? Então, ele vai à festa para que esteja de folga. Então, essa conjunção aí, ela indica o que, gente? Ela indica propósito, motivo de você estar fazendo alguma coisa, tá bom? A gente pode pegar, por exemplo, esse para que e podemos trocar pelo no intuito de. No intuito de ficar de folga. Mesma coisa, gente. O mesmo significado. Vocês perceberam que em alguns casos a gente precisa fazer as modificações no verbo, né? Em alguns a gente pega o infinitivo, em outros a gente pega a forma do subjuntivo, né? Então depende muito aí, tem que tomar cuidado, tá bom? Então, ele vai à festa no intuito de ficar de folga, ok? Vamos mudar aqui no intuito e vamos colocar visando. Visando ficar de folga. Ó.
Pronto. Ele vai à festa visando ficar de folga. Então, nesse caso aí, o mesmo significado tá indicando propósito final, motivo de alguma coisa. Tá? O propósito para o qual ele vai para aquele local. Certo? Então, vamos ver uma última aqui agora para a gente finalizar a nossa aula sobre conjunções subordinativas, tá? Vamos ver agora conjunções de concessão, tá? Conjunções concessivas são conjunções de adversidade, tá? Aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Conjunções adversativas. Essas aí são das mais conhecidas, tá, gente? As mais utilizadas e as mais conhecidas. Podem ser mais, no entanto, embora, porém, apesar de que, mas, não obstante. Pronto. Essas conjunções aí, elas indicam uma ideia contrária ao que foi dito, tá? Então, por exemplo, ele vai à festa, não obstante o fato de estar de folga. Então, aqui a conjunção é não obstante. Tem muita gente que não entende o que esse não obstante significa, gente. Esse não obstante é como se fosse apesar de que, apesar do fato de estar de folga. Então, esse não obstante aí, ele é a mesma coisa que apesar de, tá bom? Tem o mesmo significado, não muda nada, tá bom? Ele significa apesar de, tá bom? Então, quando você tiver com dúvidas, se você vê ou quiser usar essa palavra, lembre que ele significa a mesma coisa que apesar de. Então, ele vai à festa, apesar de estar de folga. Ele vai à festa, não obstante o fato de estar de folga. Ok? Não obstante, vamos colocar mais. Ele vai à festa, mas não está de folga. Já tenho mais aqui. Eu, hein? Ele vai à festa, mas não está de folga. Tá bom? Vamos trocar o mais, vamos colocar... Pronto. Ele vai à festa, apesar de que não está de folga. Entendeu, pessoal? Então, em suma, todas as conjunções possuem o mesmo significado se forem da mesma classe semântica, tá? Então, por hoje, finalizamos nosso conteúdo sobre orações subordinadas, tá bom? Espero que vocês... espero que vocês estudem. Na próxima aula, nós vamos fazer algumas atividades sobre esse conteúdo, tá bom? Então, eu quero que vocês estudem e vejam na página de vocês. Eu vou mandar a página para vocês, acredito, na página 261. 263 do livro grosso. Ok, pessoal? Página 263 do livro grosso. Então, vamos fazer só uma síntese do que aprendemos hoje, né? Aprendemos aí que as conjunções subordinativas servem... Deixa eu colocar aqui. Conjunções subordinativas
servem para iniciar orações subordinadas. Conjunções subordinativas servem para iniciar orações subordinadas, tá bom? Todas as orações subordinadas precisam da oração da conjunção subordinativa. Conjunções subordinativas possuem Ok, pessoal? Então, as conjunções subordinativas possuem valor semântico. Se a outra conjunção subordinativa for do mesmo valor semântico, então você pode substituí-la por essa conjunção que tenha o mesmo valor semântico, tá? Que não vai ter nenhuma troca de significado, tá? Mas tem que prestar atenção que talvez o verbo mude um pouco. Tá bom? Como a gente viu aí no verbo, por exemplo, ser, né? Se, perdão, na conjunção se, e com a conjunção contanto que. Se ele estiver, contanto que ele esteja. Então, eu vou à festa se ele estiver. Eu vou à festa contanto que ele esteja. Então, vocês vão ter que prestar atenção também aí na forma final do verbo. Mas isso é o de menos, porque certamente vocês já conseguem pegar isso só pelo falar mesmo, né? Claro que vocês não vão falar se ele esteja e contanto que ele estiver, tá? Não faz nem sentido, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido. Vejo vocês na próxima aula, onde vamos estudar mais um pouquinho também. Agora vamos ver as funções das orações subordinadas. Eita, professor, esse assunto não acaba nunca, né? Apesar de ser muito extenso, eu tenho certeza que vocês estão gostando de estudar sobre eles, né? Tenho certeza que tem informações aí que estão sendo muito relevantes para vocês, tá? E que vocês certamente vão usar, principalmente quem aí tem intenção de fazer vestibulares, Enem, isso cai muito, né? Quase que sempre, né? Quase que é uma lei esse assunto aí está a cair no Enem e etc. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Tenham um ótimo final de semana, aproveitem bastante, estudem. E quero também ver vocês aqui na aula presencial, hein, gente? Vamos embora. Estou sem saudade de vocês aqui, tá? Então, vejo vocês na próxima aula. Estudem aí qualquer dúvida. Vocês podem me alcançar, né? Lá no Class App, podem mandar qualquer dúvida. Estou à disposição. Também consultem a página do livro 263 para mais informações sobre esse assunto, né? Que vocês, se lerem o livro, com certeza vão encontrar muito mais coisas interessantes, tá bom? Então, até lá, pessoal. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima.